Bem-vindos ao podcast do Arquibancada Tricolor. E o São Paulo? Oi pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bom, primeiro, prazer falar com vocês aqui. Hoje é um dia importante para nós do Arquibancada Tricolor. Relançamento do nosso podcast, agora com um novo nome. E o São Paulo? Essa é a pergunta que nós vamos fazer em todos os programas e fazemos a vocês também. Contamos com a participação de todos. O nosso podcast, explicando rapidamente, ele é aberto a todos os torcedores, não apenas do São Paulo, todos que gostam de futebol, até aqueles que não gostam, porque o nosso intuito é contar histórias. Aqui o São Paulo vai ser o motivo do encontro e jamais o tema único da conversa. Lembrando que o nosso podcast tem o apoio aí do Cartão de Todos, que oferece benefícios e descontos em saúde, tudo num só cartão, com clínicas e laboratórios no Brasil inteiro. Inclusive a gente tem um link exclusivo aqui para o Arquibancada Tricolor, que é o bit.ly/todosat, bit.ly/todosat. E o apoio também do pessoal do BetChamps. A BetChamps, seus palpites podem valer muito dinheiro. Acesse betchamps.com, cadastre-se e aí é só começar a apostar. Bom, para começar o nosso E o São Paulo, nessa primeira edição, nós vamos falar com uma pessoa, com um dirigente, um médico, que com certeza você, torcedor, conhece, São Paulino ou não. Vamos falar com o Marco Aurélio Cunha. Primeiro agradecer, doutor, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite para então relançar o podcast do Arquibancada Tricolor. Muito obrigado, é uma honra, é um prazer falar com vocês, eu acompanho por rede social. E é legal quando tem alguém que suavemente mostra o dia a dia do São Paulo, seja lá de qualquer outro setor, mas que não fica numa radicalização de opinião, né? E nem com um lado muito determinado. Todo mundo tem lado, todo mundo tem uma preferência, mas às vezes esse lado é exacerbado. Então acho que vocês fazem um trabalho bem legal, bem suave, bem neutro dentro do possível, claro, torcendo para o São Paulo, não há como ser neutro, mas de alguma maneira nas notícias vocês são bastante equilibrados. Obrigado, doutor, obrigado aí pelo feedback. Bom, para começar a nossa conversa, doutor, o senhor está morando em Florianópolis, trabalhando agora no Avaí, né? Deve ser muito bacana morar em Florianópolis, né, doutor? Morar em Florianópolis é bom. Trabalhar em Florianópolis é como qualquer outro lugar, porque a gente trabalha muito mais do que pode aproveitar. Mas como disse um amigo meu uma vez, ele falou assim no Rio de Janeiro, eu estava lá e dizia assim, o trânsito aqui é infernal, a única coisa boa é que a gente tem o que olhar do lado, né? Falando da cidade maravilhosa, isso contornando ali o aterro do Flamengo, a vista do Pão de Açúcar, né? No caminho também a praia, o caminho que vai ao aeroporto, né? Sim. São Conrado. E é verdade, então a gente às vezes está num lugar onde ele é muito bonito, as pessoas são muito boas, são alegres, agradáveis, isso ajuda bastante. Pena que o morar aqui, como em todo lugar que a gente mora, trabalhando em futebol, o que você mais enxerga é o campo, o estádio, o caminho que vai para o aeroporto, sem treinamento. Você fica tão confinado no escritório, você fica tão confinado nesse sistema que você pouco aproveita a cidade. Mas de alguma maneira eu sempre curti bastante aqui, tenho bons amigos aqui em todos os clubes. Então, de alguma maneira, eu me sinto muito bem aqui, é bem gostoso. Legal, e sobre o seu cargo no Avaí, o seu trabalho, como que é, enfim... a gente pode comparar com aquilo que o senhor desempenhou no São Paulo por um tempo? É um pouco diferente? Explica mais aí pra gente como funciona. Claro, cada clube tem sua característica, o seu poder político, a sua maneira de conduzir as coisas, né? Então eu trabalhei já no Bragantino, trabalhei no Juventude, trabalhei no Guarani, trabalhei no Santos, trabalhei no Rei Sol do Japão, no Verde Kawasaki, esqueci algum talvez. Enfim, a dificuldade que há no Curitiba é você se adaptar ao sistema local, né? Então, a minha missão é a mesma, cuidar do futebol, diminuir a área de atrito no futebol entre comissão técnica, jogadores, grupo que comanda o clube, presidente, diretores, você criar uma harmonia nesse fluxo de ideias e paixões, estar muito perto do time de futebol para enxergar fragilidades, dificuldades, valores às vezes que estão ali na nossa frente que por algum momento não estão mostrando serviço, mas você sabe que aquele atleta tem potencial, que alguma coisa está faltando para alavancar a carreira dele.
aí você vai ali, insiste, conversa, trabalha em todos os sentidos com ele, as valências físicas, os problemas médicos, os problemas emocionais, e aí você transforma aquele atleta em algo muito melhor do que ele, infelizmente, não está conseguindo ser. Isso é uma visão muito humanística do futebol que eu tenho. E graças a Deus, onde eu fui, deu certo. E os atletas sempre gostam, falam. Óbvio, também tem conflito, tem briga, tem atitude a ser tomada, tem que se impor. Mas se você souber bem equilibrar todas essas valências, você influi positivamente num time de futebol. Mais ou menos é isso que eu faço. Contratações também. Outro dia eu li que eu não ajudava muito em contratações em São Paulo. Não é verdade, que muitas delas eu participei ativamente. A maioria, talvez, a indicação viesse do treinador, viesse o Milton Cruz observando, outros observando, mas sempre passava por ali, por outro caminho também, né? Então, jogador é assim, para contratar você tem que consultar a fonte, ver onde jogou, a formação básica, momento atual, antecedentes cirúrgicos, enfim, uma série de valências para você falar, não, esse cara cabe aqui, comportamento extracampo. E você, depois que tem um diagnóstico desse, que seria uma porção de exames, né? Você faz o diagnóstico para ver se aquele atleta cabe no seu clube. Obviamente aqui passa por um crivo muito grande financeiro. Então, se você não tem recursos, tem que usar a base, você tem que promover mais jogadores, tem que insistir com esses jogadores, porque você não tem dinheiro para contratar nomes importantes. Então, cada clube tem uma necessidade, uma forma de agir, uma política interna, uma torcida que às vezes é mais tolerante, às vezes é mais agressiva, às vezes ela quer entender de futebol, quer dominar o clube e não deve ser assim. Então você tem que entender onde você está, com quem você está, quais são os seus jogadores, quanto você pode gastar, enfim, aí você cria uma equipe ao seu modo, com objetivo, com respeito a todos, especialmente com vontade de ganhar. Aí as coisas dão certo. Até hoje foram assim que deram certo, foi assim que eu fiz. É mais um desafio, não sei quanto eu vou conseguir aqui, mas uma coisa é certa, esse estilo eu acho que funciona bem. Certo. Bom, falando aí, né, nessa função do senhor, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre aquele time de 2005, que com certeza o senhor responde muitas perguntas sobre ele até hoje. É que me parece que naquela ocasião a montagem daquele elenco, que na verdade começou parte em 2004, foi cirúrgica, foi praticamente perfeita, porque o São Paulo conseguiu trazer jogadores de vários estilos, alguns com liderança, né, com espírito de liderança, outros com uma liderança mais técnica. Você já tinha também no elenco nomes aí como Rogério Ceni e outros. E, enfim, dentro de campo, aquele time que muitos não acreditavam, que não era na época apontado como um dos grandes do Brasil antes da temporada, um dos favoritos a tudo, ele acabou se superando e conseguindo feitos aí incríveis para aquele período, né? Queria que o senhor contasse algum bastidor, enfim, como que foi a montagem daquela equipe, o que aconteceu de tão bom para que o São Paulo conseguisse resultados tão expressivos no ano como aquele? Você tem que entender o contexto, né? Naquele momento, a Lei Pelé passava a vigorar e acabavam os vínculos eternos do passe. Então, os clubes perdiam os direitos federativos dos jogadores econômicos, né, ao final do contrato. E era algo que ninguém aceitava muito, até acho que essa lei é bastante questionável. É a liberdade do jogador, mas a liberdade excessiva deu aos empresários a serem donos do futebol, não mais dos clubes. Mas isso é uma questão muito ampla para ser debatida. Acho que o jogador tem o direito, sim, de escolher para onde ir, mas ficou muito frágil para o clube poder sustentar contrato. Ele sustenta os que não dão certo e os que dão certo vão embora para a Europa, para outros clubes maiores, e você acaba ficando sempre com a conta mais cara e sem muita chance de reverter esse processo. Mas naquele momento a gente sabia que isso ia acontecer. Muito clube acreditou que a lei não pegasse, essa é a palavra, a lei que pega e lei que não pega, e a lei veio imaginar uma prorrogação do prazo, de manter os passes e tal,
E a lei acabou valendo, obviamente, e a gente sabia aqueles jogadores que terminariam os seus contratos e fomos antecipadamente, dentro da lei, buscá-los, né? Porque já eram observados muitos jogadores do Goiás que vieram, veio o Mineiro do São Caetano. A gente sabia quem a gente queria, um time que era bastante competitivo, mas essa história de que acertou tudo é mentira. A gente errou também. Se você for olhar, teve jogador que, por exemplo, a final de 2005, só um jogador entrou em campo nos 2 jogos, foi o Grafite, no lugar do Aloysio. Sim. Então nós tínhamos um time assim, importantíssimo, que tinha 12, 13 jogadores. Mas, sem demérito nenhum, nós tínhamos meninos lá, Renan, meninos maravilhosos, que eram reservas, alguns contratados de última hora, e que depois fizeram algum sucesso no São Paulo, e outros não. Mas aí, o principal, que era o elenco titular, era muito poderoso, muito bom, muito alinhado, muito próximo um do outro, né? Então, aquele time veio de 2004. A gente buscou jogadores que terminavam o contrato, não gastamos por eles, sob o ponto de vista de contratação, de transferência, né? Apenas o contrato que o jogador cumpriria no clube. E conseguimos, através daquelas pesquisas, o Cuca foi muito importante, tem que falar, dar mérito a quem tem. O Cuca foi muito importante, porque ele conhecia muitos atletas, indicou atletas, e eu me lembro até hoje de um dia que nós estávamos, não sei aonde, que me chamaram para examinar o Danilo. O Danilo jogava pelo Goiás. O Danilo não está bem, tal, tem um problema de pubis, você pode dar uma examinada nele. E eu fui examinar o Danilo, tal, me aproximei dele, ajudei-o e falei, olha, a gente gostaria de você um dia jogar no São Paulo, tal. Então o departamento médico também, foi o Refis, serviu para receber muitos atletas lesionados. Nós éramos a excelência em reabilitação, com o Luiz Alberto Rosan, né, que era um fisioterapeuta incrível, né, ainda. E aí o centro de reabilitação serviu também para ser um chamariz de atletas que precisavam de apoio. Foram todos que você puder imaginar, de fora do Brasil, eles saíam, voltavam para se reabilitar no São Paulo. Muita gente do Refis, e a gente tinha certa proximidade com esses jogadores. E aí se criou um vínculo bom, uma proximidade. O São Paulo era um clube muito bem organizado, à frente dos outros clubes, e isso fez com que a gente pudesse contratar sem grande custo, apoiado também no fim da lei, com observações muito boas do Cuca, do Milton, e a gente montou aquela equipe, que deu certo, mas a de 2004 também era boa. Você vê, o Fábio Santos é um excelente lateral, e na época ele era muito criticado pela torcida de São Paulo. Uhum. Um menino valioso, e aí no lance lá de 2004, cobraram o lateral nas costas dele, saiu Once Caldas, e aí, coitado, ficou marcado por aquele momento, e é um jogador. Você viu que ele fez no Atlético, no Corinthians, um cara excepcional, um jogador que eu gostaria de ter no São Paulo sempre, igual a ele, né? Naquele momento nós tivemos perdas, assim, chegamos para jogar depois contra o Palmeiras e o Rogério falhou, o Luiz Fabiano acho que perdeu um pênalti, não lembro. No Pacaembu, chamaram os jogadores de amarelão. Eu sei, a torcida foi até de amarelo e tal, né? Isso, quer dizer, mesmo com torcida passional, né? Aquele era um time de construção. Uhum. Era um time de construção que, por uma fatalidade absoluta, nós estávamos marcando a lista dos cobradores de pênaltis. Eu lembro que o Gustavo Neto teve na cara do gol, não chutou a bola, perdeu, aí na volta saiu o arremesso lateral, o cara cobrou rápido e o outro tocou para o jogador impedido e fez o gol 1-0, perdemos a ida à final, né? E foi difícil aquele jogo. No Morumbi foi empate, lá estava empatado e aí isso era o gol no último minuto. Então tudo aquilo pesou, aí nós jogamos com o Paysandu na volta. Saímos lá da Colômbia, descemos em Belém e perdemos do Paysandu. Lógico, o time tinha acabado de sofrer uma derrota no último minuto, estava batido e tal. Perdemos do Paysandu e veio o jogo do Pacaembu. Então foi uma torrente de críticas e tal. E sobreviveu a tudo isso como? Impondo, treinando, trabalhando, harmonizando as coisas dentro do São Paulo, não deixando aquele ambiente ruim tomar conta.
Aí veio o ano de 2005, foi absolutamente mágico. Ganhamos o Paulista, depois ganhamos a Libertadores, tivemos a lesão do Grafite, que reabilitamos o Mundial no fim do ano, veio o Aloysio para jogar no lugar dele. Fizemos uma campanha brilhante. A gente só não foi campeão invicto daquela Libertadores. O pessoal fala, o Corinthians foi campeão invicto. O São Paulo seria também, só que nós metemos 4-0 no Tigres. Sim. O Rogério Ceni deixou de fazer ele fez 2 gols de falta e perdeu o pênalti. Senão ele teria feito um hat-trick inédito. Imagine, nunca na vida um goleiro vai fazer 3 gols no mesmo jogo. E aí os 4-0 deu um certo conforto, tanto que a gente tomou 1-0 lá, começou a dar um certo sufoco, acho que até fizeram 2-0. Pô, 2-0 tá mais perto de fazer o 4-0 para empatar. Aí o time reagiu, fizemos 2-1, lembro que o Souza entrou no jogo muito bem. E aí 2-1 eu apertando do banco, vamos empatar, que eu não queria tomar uma derrota, né? Uhum. O Souza olhou para mim, deu risada e falou, pra quê? Souza sempre bem-humorado. Mas eu tentando, Souza, vamos empatar. Ele riu pra mim, olhando e falou, pra quê? Porque faltava, sei lá, 10 minutos, ou um pouco menos, né? Sim. E eu queria não perder na Libertadores, né? Aí a gente foi pra final e venceu o Atlético Paranaense naquela final. Mas era muito bom e tinha jogadores assim como o Souza que entravam, que Richarlison, que precisasse deles, tava resolvido o fato, né? O Amoroso que chegou depois e parecia que já estava lá há muito tempo, né? O Amoroso aproveitou um momento mágico de São Paulo e conseguiu entrar no lugar do Luizão. Foi uma pena que o Luizão foi embora, eu queria muito que ele tivesse sido campeão do mundo com a gente. E, enfim, mas o Amoroso entrou e fez chover desde a Libertadores até o Mundial, né? E o Aloysio também, que chegou depois da Libertadores, era nosso adversário na final. Mas, pô, entrou que nem uma luva, que ele tem de carinho pelo São Paulo, todo mundo vê e sabe. Depois no Campeonato Brasileiro também. Então, era uma equipe que foi montada ali, peça por peça, com oportunidades, com inteligência, sem fanfarronice, sem ficar contratando o melhor cara, não sei o quê. Não tinha nada disso, não tinha festa, não tinha nada. Contratava, jogava, ganhava, comemorava depois. São Paulo está comemorando muito antes da hora, né? Então acho que é melhor parar de comemorar antes da hora e comemorar no fim. Bom, então acho que é legal a gente até fazer essa análise aí do momento do São Paulo, porque desde então, né, a gente teve, como o senhor disse, um ano mágico em 2005, depois veio aquele tri brasileiro, que é um negócio que muito dificilmente outra equipe vai conseguir, um momento realmente impressionante do São Paulo, em que também saíam e entravam jogadores e a equipe conseguia manter um nível muito bom sob o comando do Muricy, e desde então, né, o São Paulo não apenas deixou de ganhar títulos, como também passou a ser ultrapassado em muitos setores que o senhor até citou como positivos, como a gente tinha o refis, a estrutura do São Paulo era muito exaltada, essa eficiência que o São Paulo teve, né, em entender e aplicar a Lei Pelé, que outros times não tiveram, mas depois passaram a fazer também, equipes que nem CT tinham, essencialmente centro de treinamento não tinham, de repente começaram a progredir também nesse sentido. O senhor concorda com a análise de que o São Paulo tenha realmente parado no tempo, que o São Paulo tenha talvez usado um pouco de soberba por ter vencido tanto naquele momento e parou no tempo e foi ultrapassado? Concordo totalmente. O São Paulo não se preparou para adversários que viriam com a mesma força. Achou que o São Paulo era um modelo e, como todo modelo, não ia deixar de ser bonito, elegante, forte. Pô, tem uma hora que o modelo envelhece, né? E então isso tem que ser previsto e não se previu. E aí começou a desfazer de jogadores importantes, não repôs da mesma maneira, os outros clubes começaram a copiar o São Paulo. O São Paulo deve ter rido disso, né? Eu me lembro muito do Carlos Miguel falar naquela entrevista lamentável dele que o Palmeiras era uma equipe... Estava se apequenando, ele disse. Pequenando, que era juvenil, uma coisa assim, né? Pueril, não lembro mais a palavra. E você vê o que aconteceu com o Palmeiras, né? Então esse espírito não podia ter ocorrido, né? Eu saí em 2010 com toda a amizade ao presidente Juvenal, você sabe o carinho que eu tenho por ele, a memória dele, foi um presidente fantástico. Mas a hora que eu não conseguia mais influir, eu falei, eu vou sair, eu não estou influindo.
quando, sem nenhum demérito, tirou o Ricardo Gomes para colocar o Sérgio Baresi, e o Sérgio Baresi é um ótimo técnico na base, foi um cara bacana e tudo mais, jogou no São Paulo. Eu falei, não, oficializaram o Sérgio Baresi, porque havia uma vontade imensa que o São Paulo fosse unicamente Cotia. Sim. Olha como o Cotia é importante. O Cotia é fundamental para o São Paulo. A base é fundamental aqui para o Avaí e é para qualquer clube, para o Santos. Olha o Santos como tem feito grandes jogadores, o Palmeiras agora com ótimos jogadores, o próprio Corinthians com bons jogadores da base, o Flamengo sempre foi. Então, eles tinham uma fantasia de imaginar que não precisava mais contratar ninguém, que Cotia ia ter 11 de Cotia, né? E obviamente isso é impossível porque a maturação do jogador, a faixa etária, 18 anos, o corpo não está formado, o choque, um grande jogador, um Lucas aparece, né? É assim, é raro, mas aparece o cara que desequilibra completamente, o Antony, né? O Neymar, né? Neymar, tem um David Neres, né? Mas isso é um ou dois, né? O restante tem que ser, que eu me lembro vamos lá, voltando mais longe ainda, os menudos do Morumbi, era Silas Miller, Sidney, Visoli de volante, Nelsinho, lateral esquerdo, né? Naquele momento, e já não era tão novo Nelsinho já veio de uma geração um pouquinho depois. Nelsinho era nascido em 62, o Miller é 66, né? Nelsinho já tinha um pouco de cancha. Márcio Araújo, né? Que era também um pouco mais de 1960, o Márcio Araújo. E aí os meninos eram de 76, e outros, Manu e tal. Mas quem que jogava do lado deles? Oscar e Dario Pereira. O goleiro era o Gilmar, Oscar e Dario Pereira. Não tinha lateral, buscamos Zé Teodoro. Aí, no meio campo, Pita e Careca. Você pensa nisso. Gilmar, Oscar, Dario Pereira, Pita e Careca. Pô, aí você põe 4 meninos que vão jogar. Sim. São meninos brilhantes, né? Apostar num time que não tivesse esses caras, não ia ganhar nada. Pelo contrário, era capaz de acabar com o Miller e Ciro, né? Então o São Paulo imaginava isso, uma fantasia, uma coisa assim absurda. E como aí trouxe o Baresi no lugar do Ricardo Gomes, aí eu desanimei. Não. Lembro que eu falei com o Juvenal, Juvenal, o Corinthians caiu no momento em que ele acreditou que ele ia resolver problemas, sim, né? E não deu certo. Eu lembro até como treinador da base, isso foi em 2007, eu acho, né? Isso. Foi 7. Que caiu, olha, a história nossa, nós estamos copiando uma tragédia. Você não e tal, a gente discutiu tudo dentro do maior carinho do mundo. Eu não falo isso com nenhuma aí, mas era um raciocínio que estava incorporando no São Paulo. Aí eu saí, aí veio o Adalberto, vieram outros diretores e com um pensamento também um pouco soberbo, né? Que tudo ia se resolver. E eu acho que, honestamente, eles continuam soberbos até hoje. Uhum. A gente comemora a mudança, a gente comemora contratação de jogador, a gente parou de comemorar, a gente comemora a data, mas a gente não comemora mais título, porque a gente continua comemorando do que não ganhou. Então, doutor, mas esse clima que se cria, por exemplo, a gente não ganha nada desde 2012. E nós tivemos agora uma oportunidade claríssima de sair da fila, que foi o Campeonato Brasileiro, abrindo 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, já no avançado segundo turno. E o time, de novo, teve problemas e praticamente de uma forma um pouquinho diferente, mas repetiu o que já tinha acontecido em 2018, né, quando também tinha conseguido ali a liderança e no segundo turno teve uma campanha muito ruim. O senhor acha que esse ambiente de falta de títulos, de conquistas, essa cobrança, que às vezes nem é da torcida, mas começa a ser interna também, ela pesa na hora do campo, na hora do cara finalizar, enfim, nos detalhes? Não, o senhor acha que não? Não pesa nada. O cara que está jogando no São Paulo hoje, a comanda dele não está lá atrás. Percebe? Não está lá. São Paulo, agora eu falei nós e tal, mas quero deixar bem claro que hoje eu tenho um clube, que é o Avaí. Sim. Eu estou cuidando do Avaí, né? Mas o passado me faz falar nós, né? Claro. O presente não, né? Para não ficar uma coisa mal colocada.
Mas o que eu percebi esse ano foi o seguinte: São Paulo tinha 7 pontos de vantagem, com jogos totalmente favoráveis do Morumbi. Jogando com o Flamengo aqui, jogando com o Inter aqui, né? Aqui em São Paulo, estou em Florianópolis. Jogando o Inter no Morumbi, jogando com o Flamengo. Teve outros jogos importantes, pega... Atlético Mineiro no Morumbi. Pô, o campeonato tava ganho. Era só não perder fora e jogo menor. E, infelizmente, eu até comentava aqui, falei com o Quesada hoje, numa live que eu fiz com eles, o Diniz, que é um excelente treinador do ponto de vista de trabalho, estratégico, maneira de jogar, abnegação e tudo mais, ele tem um defeito. Qual é o defeito dele? É mais ou menos assim: se tá calor, eu saio com roupa leve. Se tá frio, eu saio com roupa pesada. Se tá chovendo, eu saio com uma capa. Certo? Ele sai com a mesma roupa todo jogo. E a cabeça dura, né, doutor? Muito difícil, muito difícil. Então, todos os jogos, a proposta de jogo é a mesma. Me perdoe. Se você vai jogar com um time que hoje, modernamente, se fala, deixa você jogar, propõe o jogo, essa tática funciona. Agora, você vai jogar com um time com linha baixa, que está jogando lá em 40, 30 metros, que você é obrigado a agredir, com esse toque de bola vulnerável, que se você perder uma bola ali no setor meio campo defensivo, os caras vão parar no teu gol. Quantos gols o São Paulo tomou que o São Paulo entregou por uma estratégia de troca e posse de bola? Pô, se eu tô ali, vamos lá, eu ponho 2 linhas de 4, dou o bico para frente, tento ganhar de 1-0, se não ganhar de 1-0 eu empato, mas eu vou manter a vantagem de 7 pontos até o fim. Ou seja, faltou estratégia. Então, você tem uma proposta técnica, uma proposta tática. É mais ou menos assim, ó. Para quem joga, eu jogo, mas brinco. Vai no cassino, você tá cheio de ficha. Falta 1 hora para acabar e fechar o cassino. Você vai jogar pesado ou você vai jogar conservador? Você vai segurar as fichas. Claro. O São Paulo jogou pesado as partidas que não precisava jogar pesado. Propondo o jogo, saindo de lá de trás, trocando passe na porta do gol. O Lugano me falou uma coisa uma vez que é incrível. Falou assim pra mim: sabe por que eu sou zagueiro? Eu fui zagueiro, né? Por quê? Porque eu era pior que os outros. Sim. Eu era pior que os outros. Então a minha missão é não deixar entrar o gol do meu time. Portanto, não cabe a mim entregar uma bola pro atacante, que é melhor que eu. Tudo que eu tenho que fazer é impedir que minha equipe tome gols. Você acha que se ele joga melhor que eu, ele é um meia, um atacante, ele tem mais habilidade, eu vou dar chance a ele, eu tenho a bola dominada e vou correr o risco dele tomar a minha bola? Essa é uma grande verdade. Então eu vou jogar, minha missão é não deixar a bola entrar, eu vou destruir. Agora, se for para construir, não me ponha, porque eu não sei construir. Então isso é uma coisa que tem que ser analisado. Porque você vai deixar o Arboleda construir? Pô, é ótimo na destruição. Eu acho que o Arboleda é um excelente zagueiro. Mas ele é o quê? Um destruidor. Tem uma chegada forte, uma bola aérea muito boa, uma perna comprida que estica e corta, é veloz. Agora eu vou dar a bola para ele. Para construir. Eu vou contar uma coisa para você muito engraçada dentro desse contexto todo, porque isso é um podcast, tem que ter coisas interessantes. Claro. O Visor tá lá, gosto muito dele, é um cara profissional, um cara seríssimo. Ele jogava pelo time do São Paulo dos Menudos lá, óbvio, né? E aí, um dia, no treino, o Visoli pegou uma bola e meteu um lançamento lá do lado esquerdo pro Sidney, assim, 40 metros. A bola caiu no pé do Sidney. O Sidney apitou, pi. Visoli, não senhor. O Visoli falou assim: mas seu Sidney, como não? Visoli, você acha que você sabe fazer isso? Dessa vez deu certo. Você não vai fazer isso no jogo, você vai tocar pro Pita. Num recado meio cada um na sua, né? Isso, foi maravilhoso o passe, foi um passe extraordinário. Visoli, não, Visoli, você não sabe fazer isso, dessa vez deu certo. Você tem que fazer com que cada jogador dê seus 90%, 100%. E se você souber os defeitos dele e inibir, você chega nessa marca. Agora, se você misturar defeito com qualidade, o cara não entra 50%. Sim.
E qual que é a expectativa do senhor para as mudanças que ocorreram aí esse ano? A chegada do Crespo, provavelmente uma reformulação do elenco, se não for muito grande, mas vai haver reformulação. Como que o senhor está vendo essa temporada 2021 para o São Paulo, que não tem pré-temporada? Né? O São Paulo está vivendo de esperança, sempre. Então, era o Rogério Ceni, depois não foi, não deixaram trabalhar como talvez ele merecesse. Depois, quem foi outro? Aí veio o Diniz, antes do Diniz vieram mais sei lá quem. Teve Cuca, Mancini também. Cuca, Mancini. Então, toda hora tem uma novidade que vai mudar tudo. Toda hora. É aquele cara que bebe e chega em casa, daí você conversa, tal. O cara toma banho e fala assim, não, agora tudo vai mudar. E você acha que você acredita nele? Não. Então, a gente está vivendo muito de expectativa. Então, por exemplo, eu juro para você que eu torço pelo Casares, porque, obviamente, como quem gosta do São Paulo, tem que torcer pelo presidente do São Paulo. Claro. Mas eu discuto estratégia. Então, por exemplo, nós não ganhamos, o São Paulo ganhou um jogo em janeiro e ganhou agora uma partida, né, de virada, até boa prática. Estava todo mundo em silêncio, desesperado, uma crise danada. Aí vem o Crespo. Olha, a festa que se fez pro Crespo é como se fosse um Guardiola. E eu não estou depreciando o Crespo. Só estou achando que a gente exagera na dose da propaganda e marketing. O futebol é mais sério do que isso. Sim. É você ficar quieto. Trouxemos um treinador bacana. Eu não estou aqui ensinando o Casares a fazer nada, cada um tem seu estilo. Eu respeito o estilo dele, mas acho que nós estamos precisando de mais ação do que de esperança. Menos propaganda e mais resultado. Então fica uma coisa assim, parece que estava tudo bem. Olha, que legal, chegou o Crespo, acabaram todos os nossos problemas, nós somos muito felizes, nós seremos muito felizes. Cara, pelo amor de Deus, não me venda mais ilusão. Esse é o meu sentimento, a minha observação. Sim. Tomara que tudo dê certo para o São Paulo, que o Crespo venha, ele é uma figura importante, um grande atacante, uma pessoa que, pelos comentários que eu ouço, recebo, um cara de índole boa, de boa formação, cara sério, tudo de bom, mas poder menos barulho e mais assim. Nós não estamos na fase de festejar, sabe? Não estamos na fase de festejar. Mas aí é aquela característica de cada personalidade, né? Parece que fazendo festa, ninguém vê os problemas que eu tenho na minha casa, né? Sim. É apenas isso. E o senhor acha que dentro desse tema treinador existiam nomes melhores para o São Paulo contratar nesse momento de fila e claro, dessa frustração que a gente está passando, principalmente se a gente lembrar desse último campeonato, né? Eu vou falar uma coisa para você, é tudo a mesma coisa, entendeu? É tudo a mesma coisa. No Brasil a gente perdeu na verdade a gente perdeu aquela formação de treinadores que a gente tinha, com personalidade, e estamos com os treinadores assim, mas com o novo vocabulário, achando que esse novo vocabulário, essa nova terminologia traduz competência, né? Então fica todo mundo falando difícil, eu até falo muito que a televisão é engraçada, né? Eles cobram popularidade do futebol, o povo tem que estar no estádio, o ingresso tem que ser mais barato, e inventaram uma linguagem de futebolês, importada da linguagem espanhola e portuguesa, que quem não falar essa linguagem não entende futebol. Então começam toda a terminologia, entre linhas, extremos e tal. Quando na minha época o tempo todo é linha alta, marcação sob pressão, tal, o Cirinho falava aperta. Ele colocava os cones lá numa determinada marca que o jogador sabia onde ele tinha que ficar para marcar a linha alta. O torcedor fala isso até hoje, né? Aperta. Isso, então veja bem, ficam inventando esses termos, tá certo? Esses termos todos, para assim, valorizar o futebol, valorizar o conteúdo deles, dos treinadores, como se eles tivessem ganho uma excelência enorme por falar difícil. Então misturou todo mundo, é todo mundo falando difícil
e na prática ninguém ali muito diferente, porque o futebol ficou muito setorizado, robotizado, os treinamentos são todos parecidos, né? Posse de bola, campo reduzido, tudo isso eu assisto, vejo, acho que tem boas práticas, inclusive. Mas nós tiramos a essência do jogador brasileiro, que é o toque rápido, o drible, fazer diferença. Então nós estamos todos com o futebol automatizado, de passe curto, como o Fernando faz, troca de passes entre linhas. E claro, se tem um time mais talentoso, você vai fazer mais jogadas especiais. Mas então os treinadores praticamente se nivelaram com essa linguagem. E as personalidades desapareceram, né? Você pega um cara que tem uma personalidade forte, que tem voz de comando, que o atleta gosta, o jogador entende, não, essa geração nova entende. Pode ser, mas ninguém mais está simplificando o futebol, ninguém mais está... que nós temos que ter ferramentas importantes, análise de desempenho. Só acho que a gente está usando tudo isso de muleta e o personagem que é o principal, que é o técnico, que banca, que fala, vai ali, pega ali, futebol de videogame. Enfim, é uma opinião de quem vive futebol há muitos anos e vê excessos nessa tecnologia que faz com que os treinadores não tenham personalidade, ficam dependentes de ferramentas. É mais ou menos o médico que só pede ressonância e não examina o doente. Tá certo. Bom, doutor, eu queria, saindo um pouco agora do tema São Paulo, relembrar um momento que foi muito marcante, que com certeza a torcida do São Paulo e de todos os outros times lembram do senhor, que é aquele período mágico, principalmente do Milton Neves na Rede Record, onde o senhor participava dos programas, era uma coisa muito bem-humorada, muito descontraída, tinha o senhor como São Paulino, representante do São Paulo, o Dr. Osmar de Oliveira, saudoso na época, representando o Corinthians, então tinha essa rivalidade entre dois médicos. Queria saber o que o senhor mais tem saudade dessa época, como foi essa exposição para o senhor também? Olha, o São Paulo era tão carente de coisas opinativas e boas na televisão que, como sempre, o Corinthians tem um espaço absurdo, né? Porque dá ibope, porque a maioria dos jornalistas torcem para o Corinthians, clube que obviamente vende boas notícias, né? Não vão gostar disso, hein, doutor, mas é verdade. Não é verdade isso? Absoluto. E eu sentia uma carência do São Paulo ser mais representado. E você não sabe como foi difícil para eu fazer isso dentro do próprio São Paulo e o Conselho de São Paulo. Porque eles tinham aquela austeridade que perderam, mas ao mesmo tempo gostam de se dizer diferentes. E eu ia lá e aquilo popularizou muito o São Paulo, né? O Milton me pedia, você pode ir lá no programa? Vai. Eu saía, na Record era perto, né? Ali do CT, então eu ia lá, às vezes eu ia sem avisar, né? Marco, vem pra cá e tal. E a gente brincava, debatia isso, e foi uma fase muito importante do São Paulo, então a gente ganhou torcedores com isso, trouxe felicidade para os São Paulinos. Eu tenho um bom humor, acho que penso rápido, coisas engraçadas e tal. E a gente passou, eu e o Dr. Osmar, a fazer, e aqui não tinha nada combinado, era espontâneo, aquilo saía. Eu amava o Dr. Osmar. O Osmar era uma figura espetacular, né? Quando ele faleceu, eu estava nos Estados Unidos, nossa, eu fiquei arrasado, né? Foi em julho, era férias. E eu, puxa vida, foi uma perda assim de um irmão mais velho. Tanto que eu tenho um quadro na minha casa, ele e eu com uma blusa do São Paulo, ele com a do Corinthians, que eu dei pra ele a blusa. As pessoas dizem, negócio de corintiano na tua casa, as pessoas não têm ideia do que isso era importante, né? E a figura dele também, sempre educado, olha, o que ele tolerou de brincadeiras minhas, eu não sei se eu toleraria dele nessa fase que o Corinthians foi campeão do mundo. Mas ele era muito melhor do que eu nesse ponto, pode ter certeza. E era muito divertido, havia a Renata começando a carreira dela ali ao lado do Milton, né? E a gente fez uma amizade muito sólida e aquilo divertia. Eu ouvia coisas assim, de torcedores. Marco, você não faz ideia como você alegra o meu dia. Porque eu vou almoçar, na padaria, eu vou almoçar no lugar lá onde eu trabalho. E eu não quero ouvir coisa ruim, eu não quero ouvir notícia ruim, eu quero me divertir. E você me divertiu muito tempo quando você ia no programa do Milton e o meu dia ficava muito melhor, ainda mais eu São Paulino.
Então eu sabia que eu estava fazendo bem para as pessoas, para os São Paulinos e tal, mas aquilo me custava um peso muito grande, porque no São Paulo muitos conselheiros me criticavam por isso. Eu não sei se por ciúme, por qualquer outra razão, ou por popularidade, mas aquilo me custou muito caro no São Paulo, eu me expor tanto, né? Mas perante o torcedor, eu acho que eu estou recompensado, que para mim vale muito mais que os torcedores sentem. É verdade, inclusive eu ia citar um episódio que aconteceu naquele jogo de despedida do Rogério Ceni. Eu fui no jogo, fiquei basicamente até o fim mesmo, até apagarem as luzes. E teve um momento que eu não sei se alguma câmera, se alguém da imprensa pegou, mas o senhor estava saindo assim do campo, né? E a torcida começou a gritar o seu nome, né? Marco Aurélio e tal. E para um dirigente, como que é essa sensação, doutor? Porque isso não é muito comum, né? Ainda mais para um dirigente que naquele momento não estava lá e tal. É bem comum, né? Mas é para mim uma gratidão imensa que eu tenho pelos torcedores e eles por mim, né? Isso aconteceu também no Pacaembu, vários lugares, né? Nós jogávamos em Goiás, nossa, o estádio era quase metade de São Paulinos, isso aconteceu em Fortaleza, no Ceará, aconteceu no Pacaembu, aconteceu no jogo do Santos e às vezes até no Morumbi, né? Então, mostra a identificação de quem ama o São Paulo, de quem se doou pelo São Paulo, o torcedor reconhece isso, eu respeito muitos torcedores, eu sempre andei, quantas vezes eu deixei meu carro em algum lugar, alguém me levava no São Paulo, não podia avançar o carro, eu descia no meio dos torcedores, agora não mais fazendo parte da diretoria, e ia a pé até o lugar de comprar o ingresso, de pegar o ingresso, e sempre cercado por torcedores, né? E nunca me fizeram um gesto negativo, nunca ninguém me xingou, nunca, mesmo em momentos difíceis, nunca. E isso é uma coisa que eu acho que é o meu patrimônio, né? O patrimônio de quem gosta do São Paulo gosta de mim. E às vezes alguns lá de dentro têm dificuldade de aceitar a popularidade, o reconhecimento, né? E acabam fazendo um pouco de nariz torto para mim. Mas o que vale para mim é o torcedor, é quem gosta de mim, eu acho que isso que fica. Eles sabem o tanto que eu gosto deles, eu sou São Paulino, como eles são, né? Então, a minha vida, eu fiz tudo pelo São Paulo, pelo coração. Eu não fiz por nenhuma razão financeira. Há quem diga lá no São Paulo, o Marco recebeu, o Marco trabalhava, né? Não é um conselheiro que como é que eles falam? Que usa muito esse termo, até eu vi... Remunerado, né, tal? Não, mas eles usam uma palavra que é incrível, esqueci agora, tipo um voluntário, né? Sei. É uma outra palavra. Abnegado. Um abnegado, né? Eu faço só aquilo e falo, meu Deus do céu, né? Será que é verdade que alguém possa dizer uma coisa dessa, né? E aí tudo aquilo que a gente fez também espontaneamente, sem estar ligado ao clube, em momentos que eu me ausentei até como vereador, ninguém põe na conta, né? Mas faz parte, o ser humano é muito difícil, eu já relevei tudo isso, tem muita gente que gosta de vir lá dentro, é isso que vale. Quem torce o nariz ou não gosta é porque tem ciúme. Doutor, o senhor colocou o seu nome à disposição do clube para a presidência em 2020, queria tocar nesse tema. E aí houve, né, uma disputa dentro da chapa, que acabou com a vitória do Roberto Natel. O senhor até se licenciou de um cargo que ocupava na CBF para se dedicar a essa... Não, eu saí mesmo. Isso, o senhor saiu exatamente, Eu fiz a minha demissão lá, claro que eles me consideraram e tal, mas eu saí da CBF voluntariamente. Exatamente, então eu queria saber do senhor... Há alguma avaliação a ser feita, não só pelo senhor, mas pelo grupo político que acabou com o Roberto Natel como candidato a presidente e foi derrotado até de forma... Foi uma vitória bastante grande do adversário, no caso, né, da chapa do presidente Júlio Casares. O senhor acha que há alguma avaliação a ser feita, alguma autocrítica? Não, eu acho que o Júlio ele teve o apoio da situação, teve o apoio do Leco todo o tempo. Em algum momento o Leco chegou até a falar que gostaria que eu fosse candidato, depois nunca mais tocou nesse assunto. Obviamente eu também não fui procurá-lo para pedir nada.
E o sistema político de São Paulo estava todo ao redor do Lego. E o Lego cedeu o espaço político para o grupo que está hoje no São Paulo. E é um grupo de maioria, porque quem está na situação sempre é a maioria. As pessoas não querem perder os seus postos e suas vantagens no sentido político, né? E, obviamente, é muito mais difícil você ser oposição. E eu enfrentei um candidato, que é o Roberto Natel, que já era o vice-presidente, que tem uma história familiar no clube. E eu sabia da minha dificuldade, mas eu fiz questão de fazer isso para mostrar para o torcedor que eu tentei, que eu estava lá para disputar uma eleição e que eu não fazia conchavos. E eu não fiz nenhum conchavo político. Pelo contrário, eu perdi a eleição, para mim seria facílimo. Várias vezes insinuaram para que eu aderisse ao Júlio. E eu em nenhum momento fiz isso porque tenho uma posição, eu cumpri o meu papel. Eu acompanhei, fiz uma oposição, perdi naturalmente. O Roberto tem mais poder de conselheiros vitalícios que eu, que eles preferiram assim e pronto. Eu fui até o fim com o Roberto para honrar aquilo que eu havia prometido, né? Sim. E ouvi coisas que eu um dia conto, que eu não merecia ouvir de pessoas que foram pro outro lado. Enfim, faz parte. Eu não dependo do São Paulo, eu tenho pelo São Paulo uma gratidão assim enorme. Foi o meu primeiro emprego como médico, carteira assinada pela primeira vez pelo São Paulo. Isso aí me deixa assim muito emocionado de ter recebido tanta coisa boa do São Paulo, tantos amigos. A minha carreira foi, obviamente, o São Paulo Futebol Clube. Tive outros caminhos, todos foram importantes para mim. Sou grato a cada clube que eu trabalhei, mas, obviamente, foi o São Paulo quem me lançou, me fez, né? O presidente da Lora, que foi um padrinho na minha vida. Enfim, o presidente Marcelo, o próprio presidente Juvenal. E eu tenho muita gratidão. Agora, eu não morro por isso. Essa é a diferença. Eu queria me doar ao São Paulo para retribuir o que o São Paulo fez por mim. Mas se eles entendem que a retribuição não é vantajosa para o São Paulo, que esses conchavos políticos todos são, eu deixo a critério do São Paulino escolher e obviamente, saber a história. Sobre sua relação com o Júlio Casares, houve até uma briga, uma discussão no programa Mesa Redonda uma vez, já faz bastante tempo. Agora os senhores também, vocês estiveram de lados opostos, né, na eleição. Como que é essa relação? O senhor chegou a falar com ele depois da eleição ou um pouco antes, durante o processo? Essa relação é como hoje em dia? Olha só, eu não briguei com ele naquele programa, foi ele que foi grosseiro comigo. A entrevista era minha, ele entrou por telefone e começou enfim, mandado pela gestão daquele momento, e falou, então, eu tenho certeza que as coisas que ele falou, ele se arrepende da forma como foi. Eu relevei aquilo, claramente, aquilo já está relevado, não tem nenhum problema pessoal, nenhum. Sempre estarei disposto a ajudar o São Paulo em qualquer circunstância, como foi em 2016, o Leco me pediu, eu saí, me licenciei da CBF, deixei de ir a 2 mundiais, sub-17 e sub-20, em 2 lugares incríveis, a Papua Nova Guiné e a Jordânia, para cuidar do São Paulo, um time que estava assim, incrível, aquilo ia explodir. E ainda a gente terminou à frente do que no ano seguinte foi formado. Nosso time ali, com todas as dificuldades, você tem invadido, jogador apanhou, jogadores não focados no clube, nós revertemos a situação. No ano seguinte, com Jusilei em ótima forma, Hernanes, Prato, Petro e a torcida levando o time para o estádio, fez 1 ponto a menos que fez comigo. Pode pegar o W lá, 16, 17. E eu não contratei, não tive ninguém para contratar. Quando eu cheguei já estavam contratados os jogadores de Série B. Eu assumi aquilo e tocamos o São Paulo. Fiz o Ricardo entender que era necessário lançar David Neres, Luiz Araújo e outros meninos lá que nos ajudaram demais. Mudar o estilo do jogo, ser mais rápido e tal. E deu no que deu. A última vitória contundente contra o Corinthians foi em 16 por 4-0. 2 gols do Luiz Araújo. Um gol do Cueva de Carlos Padinha, o outro eu não lembro. Enfim, foi do Chaves. Uma vitória marcante do São Paulo, marcante. Isso, esse outro gol foi do Chaves.
o atacante. Foi o Chaves que fez, né? Isso. Isso. A hora que houve a eleição, a eleição era feita por um drive-thru, né? Que você passava. Isso. Eu desci do carro, cumprimentei o Roberto, a família, a filha, meus amigos e tal. Em seguida estava lá o ontem, Júlio. Eu desci do carro, cumprimentei o Júlio e falei parabéns por sua vitória. Se precisar, estou à sua disposição para ajudar o São Paulo. Depois nós conversamos um dia. Isso não foi nenhuma tentativa de ser algo no São Paulo, porque não preciso disso. Foi apenas dizer, a eleição terminou para mim aqui. O que precisar, estamos à disposição. Ponto. E acabou, foi isso. Entendi. E bom, ele pode perfeitamente confirmar isso. Certo. Aliás, espaço aberto aqui não só para o Júlio Casares, mas para todo mundo que for citado. O nosso podcast também é livre para todos que quiserem se manifestar. Doutor, voltando um pouco na sua trajetória, o senhor foi eleito vereador pela cidade de São Paulo em 2016, correto? Não, 2008. 2008, nossa, faz tempo já. Eu fiz 9, 10, 11, 12. Isso. Depois fui reeleito, 13, 14 e saí no mês de 15. Isso, exato. O senhor foi eleito, depois reeleito e acabou saindo, né, deixando o mandato para assumir um cargo na CBF na época, né? Isso, em 13 de maio de 2015. Doutor, a política te decepcionou? Não me decepcionou, pelo contrário. Eu aprendi tanto lá que eu não posso me decepcionar com a política. Ela só não me empolgou, é diferente, entendeu? Sim. As coisas são lentas, os mecanismos não são assim ágeis. Obviamente, política é fazer política, é ceder coisas às vezes que você não gostaria de ceder, mas para que outras sejam conquistadas, você tem que também dar espaço a questões que você discorda. É uma arte. Mas eu fui muito feliz na Câmara. Eu fui vice-presidente da Câmara Municipal. Quem é que no segundo mandato é vice-presidente da Câmara, né? Sim. E fui corregedor da Câmara Municipal de São Paulo. Fiz grandes amigos lá, alguns que eu mantenho contato frequente. Um deles é o André Matarazzo, a Marta Costa, a vereadora Marta Costa, o vereador Netinho. Tem muita gente que eu gosto lá. Edir Salles, enfim, tem muitos mesmo. E o que eu fiz lá foi muito bem feito. Eu acho que eu cumpri bem o meu papel. Chegou um momento que entre você ser executivo da CBF, coisa que eu mais gosto é o futebol, tentar alavancar o futebol feminino, que era um desafio gigantesco, e ficar na Câmara mais um pouco, eu já tinha decidido que eu não ia mais tentar a reeleição, né? Por quê? Porque eu fui candidato a deputado estadual muito mais a pedido do meu partido do que por vocação pessoal. Uma experiência nova, já fiz aqui a Câmara Municipal, vou para a Assembleia Legislativa para ver como é que é ser deputado. Isso 2 anos depois de ser eleito, é isso? Vereador? 2 de reeleito. Ah, certo. Eu fui eleito em 8, eu fiz 9, 10, 11, 12, 13. Aí 14 foi candidato. O 14, acho, 14. Isso. Aí eu fiquei na suplência, eu tive 40 e poucos mil votos e acho que faltaram 4, 5 mil votos para eu ser eleito deputado. E eu fiz uma campanha absolutamente ética. Eu não gastei dinheiro, eu não preguei papel, eu não fiz nada, panfletário, nada. Acho que eu errei, porque o vereador, o deputado tem que trabalhar na sua eleição, tem que trabalhar. Mas esse trabalho para mim era constrangedor, ir lá pedir votos, ficar falando, tal, não sei o quê, fazer conchavo aqui, fazer conchavo com o prefeito. Tanto que, olha, eu fui médico do Guarani em Campinas, do Bragantino em Bragança, óbvio, em Santos, e eu não fui nas 3 cidades pedir votos, que eu tenho inúmeros amigos. Eu fiz uma campanha por internet, mandando mensagem, tá, por e-mail, assim, 43 mil votos. Faltaram poucos votos. Eu não tive nenhum apoio do partido. Ele me pediu para sair e tal, mas o partido, por qualquer circunstância, não pôde apoiar tanto. E aí eu não me elegi. Eu falei, olha, eu fui tão correto em tudo, eu fiz uma eleição tão digna, eu não gastei, eu fiz tudo certinho e não fui eleito. Né? Então é sinal que talvez não seja muito para mim isso. Nesse momento eu me decepcionei. Me decepcionei por resultado. Poxa, eu acho que eu merecia
passar por essa etapa, né? Uhum. Por incrível que pareça, eu fui chamado no fim para assumir a Assembleia. E, inclusive, eu fiz um discurso pró-São Paulo na Assembleia. Mas eu esperei esgotar todo o prazo possível para só assumir e terminar o mandato. Estive lá, então realmente eu fui por uma semana, que foi o que eu fiz questão de fazer, deputado estadual. Mas não me empolgou, aquilo me magoou um pouco. Falei, eu acho que eu não sirvo para isso, entendeu? Entendi. Até posso fazer, se falar para você voltaria? Acho que não. Mas é legal, é um caminho bem legal. A política, se você fizer dignamente, propostas boas e tudo mais, eu acho que é um caminho que o brasileiro não pode abdicar da política, né? Mas para mim foi o suficiente. Tive a minha experiência, fiquei 6 anos e meio na Câmara Municipal, acho que é um bom tempo. Imagina, se faz um curso de medicina em 6 anos, eu fiz um curso de medicina na Câmara. E saí de lá bastante satisfeito com o que eu vi, com o que eu fiz. Não saí decepcionado, mas saí assim, desmotivado, seria a palavra. Sei, então o senhor acha que, lógico, é uma passagem importante, mas que não chegou a empolgar o senhor como o futebol chegou a empolgar em tantos momentos, né? Pelo contrário, tanto que eu fui pro futebol. Futebol me empolga, porque é algo lúdico, algo que é competitivo, porque competir por poder não é o meu papel, sabe? Eu não gosto, não quero competir pelo poder. O poder não é para mim algo tão importante, né? Tanto é que eu não competi da forma visceral que o Júlio Casares competiu. Ele fez tudo para ganhar. Ele mereceu ganhar. Ele se envolveu, articulou, chamou todo tipo de conselheiro pro lado dele, gostando ou não gostando. Quer dizer, ele fez a campanha para ganhar. Tanto é que hoje ele tem que dividir lá muita coisa. E é um problema dele, né? Acomodar quem votou nele. E eu fiz uma campanha que eu não tinha prometido nada para ninguém. Claro que eu perdi. Bom, doutor, né, já uma conversa aí bastante interessante, abordamos vários temas. Queria fazer para o senhor, então, uma pergunta que, de minha parte, é a última. O senhor também fica à vontade, caso queira falar sobre algo que a gente não tenha comentado aqui, que o senhor acha importante. Mas uma pergunta que nós vamos fazer para todos os nossos convidados. Ela é quase filosófica. O senhor fica à vontade para responder como preferir. E o São Paulo? E o São Paulo? O São Paulo tem que mudar um pouco o seu poder político. Tem que ser mais democrático. Nós temos que criar o sócio patrimonial que não é frequentador do clube. Essa proposta, na minha opinião, é a melhor proposta possível. Porque o sócio torcedor, ele é muito sazonal. Ganha, tem, perde, sai fora, tá sem dinheiro, para de pagar. E o sócio patrimonial é aquele que ele vai ser sócio do futebol, mas ele não vai ser sócio da social. É quase uma separação da social do clube por 2 tipos de sócios. Porque nós ficamos reféns de opinião de 3 mil votantes. Isso não representa o São Paulo. Então, se a gente tiver um sócio patrimonial e, eventualmente, um sócio torcedor mais frequente, perene, que pague 3 anos seguidos para votar, que pague uma taxa representativa, não adianta pagar R$20 e querer ter voto, né? Eu acho que o voto é algo, não é comprado, mas é algo que tem que ser um bom colaborador do clube, né? E o sócio patrimonial compraria um título de São Paulo, teria acesso à cadeira com privilégio, preço menor, teria garantia de público, participaria de todas as campanhas através de todas as plataformas digitais do clube. Enfim, seria um produto que o São Paulo compraria 50% do título patrimonial do usuário do clube social, e ele seria, evidentemente, candidato que se fizesse o prazo todo ao conselho, ou seja, você democratizaria o São Paulo. Não é possível que o São Paulo pertença a não sei quantos foram os votos do Júlio, mas, sei lá, 160 pessoas decidem a história do São Paulo. O São Paulo só vai melhorar quando ele democratizar a sua eleição. Legal, doutor. Inclusive, sobre esse assunto, nós daqui do Arquibancada Tricolor, no ano passado, lançamos um abaixo-assinado justamente com essa proposta para que sócios torcedores, claro que com condições específicas, pudessem votar pelo menos para o presidente de São Paulo. E também durante a campanha, a atual diretoria, que venceu a eleição, prometeu que esse tema seria analisado
durante a gestão. A gente espera realmente que isso aconteça, porque concordamos, o São Paulo precisa ser democratizado. Analisado não é concluído, né? Analisado é uma coisa que você olha e fala, tá bom, analisamos, mas não resolveu, né? Então eu acho que o São Paulo tem que ter eleições com maior número de pessoas. Sim. Porque vamos entender, se você tem uma oposição são 240 conselheiros, agora aumentou um pouco, mais 20, né? Foram 100 eleitos. Então, eu esqueci agora, mas acho que são quase 300 conselheiros. É por aí isso aí. Quase 300 conselheiros, 280. Então você vai ter 200 caras que mandam no São Paulo, 100 que são abandonados, que votaram contra, fizeram oposição, e 200 que mandam no São Paulo. Pô, nós temos 20 milhões de torcedores, não é possível. Exatamente. Então, quando foi aprovado o novo estatuto, havia isso previsto já, né? No sentido de discutir, mas até entrevistando o próprio Oten Ares, que hoje é presidente do conselho, naquele estatuto havia a determinação de que isso deveria ser discutido, mas não havia a obrigação então de concluir essa discussão. Portanto, durante todo esse tempo, o tema ficou provavelmente numa gaveta, em algum lugar perdido lá no São Paulo. A gente espera que isso seja realmente reativado, como a gente sempre vai falar disso aqui no Arquibancada. E outra coisa, né? Que não se façam reeleições. Isso, exato. Eles já estão falando em reeleição também. Então existem vários caminhos que o São Paulo precisa percorrer realmente para se modernizar administrativamente. Exatamente. Doutor, então, tem alguma coisa que o senhor queira dizer, que acha importante que a gente não tenha perguntado aqui no nosso podcast? Não, simplesmente que eu vou continuar sempre pensando na melhor forma para o São Paulo. Obviamente estou licenciado do conselho, porque estou no Avaí, né? O Avaí é um clube muito gostoso, um clube bacana, até digo para os torcedores do São Paulo que gostam de mim, que torçam um pouquinho pelo Avaí aí para fazer uma energia positiva, né? Que possam lembrar de mim e do clube, né? E acho que é isso. O nosso caminho é um caminho de fazer um futebol melhor, um esporte melhor. Eu não tenho nenhum tipo de resistência, de rejeição a ninguém no São Paulo, a ninguém. Eu espero que o São Paulo progrida, melhore, se modernize, que fale menos e faça mais. É isso que eu quero do São Paulo. Perfeito, doutor. Mais uma vez agradecemos então a sua participação aqui no Rio São Paulo, na nossa primeira edição. Foi uma honra recebê-lo aqui com a gente, bater esse papo aí durante quase uma hora. Muito obrigado. Um grande abraço, que o Casares faça uma grande gestão. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Então, nos despedimos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, independentemente do momento que você estiver nos ouvindo, em todas as plataformas digitais. Rio São Paulo, sua primeira edição. Espero que você tenha gostado. Como a gente disse, o São Paulo é o motivo do encontro, não exatamente o único tema da nossa conversa. Muito obrigado, um abraço, Arquibancada.